noite. Desde 1994, o Brasil desenvolve ações de redução de danos causadas pelo compartilhamento de seringas entre usuários de drogas. No Espírito Santo, este programa existe há 2 anos. Com o argumento de que essa distribuição pode incentivar o uso de drogas, o deputado estadual Reginaldo Almeida apresentou um projeto de lei que suspende a distribuição dessas seringas. Para esclarecer o assunto, Mídia Hoje recebe o consultor do Programa de Redução de Danos do Ministério da Saúde, Domiciano Siqueira, e o deputado Reginaldo Almeida. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, prazer. Boa noite, Domiciano. Boa noite. Domiciano, o que é esse Programa de Redução de Danos do Ministério da Saúde? Bom, o Brasil vem enfrentando desde 1900, da segunda metade da década de 85, problemas muito graves com relação à AIDS, né, a proliferação da AIDS. Várias medidas foram tomadas e a última delas, uma das últimas de real importância, era uma estratégia que atuasse nessa área de usuários de drogas, um público difícil de ser acessado por conta da ilegalidade. A estratégia adotada pelo Ministério da Saúde foi uma intervenção que não questionasse o consumo de drogas dessas pessoas, mas que respeitasse essa, vamos dizer assim, essa opção. E a estratégia adequada foi a distribuição e troca de seringas usadas por seringas novas. Ela foi se aprimorando e hoje se distribui o equipamento completo para que esse uso seja o causador do menor dano possível. Isso é o que nós chamamos de redução de danos. Redução de danos. E como surgiu? Em que contexto surgiu esse programa? O Brasil tinha em 1990 cerca de 38% dos casos de AIDS, pessoas que adoeciam com AIDS, 38% delas relatavam o compartilhamento de seringas para o uso de drogas. Isso por si só, até por orientação da Organização Mundial de Saúde, mostrava a necessidade de se iniciar uma intervenção que fosse pragmática e que trouxesse resultados o mais rápido possível. Foi desses 38% de casos de AIDS, à medida que foram se estabelecendo em todo o país, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, os programas de troca de seringas, ela veio paulatinamente caindo e hoje está por volta de 16% em todo o país. Deputado, explica um pouco desse projeto de lei que proíbe essa distribuição de seringas descartáveis para os usuários de drogas injetáveis. A verdade é que no Estado do Espírito Santo, desde 2001, existe uma lei estadual que autoriza o governo do Estado a adquirir esses kits e doar dentro deste programa, chamado Programa Redução de Danos para os usuários de drogas. É bom lembrar que não há aqui nenhum preconceito, não há aqui nenhuma questão de querer isolar essas pessoas que são os chamados dependentes químicos. O ponto-chave do Programa Redução de Danos, que é conter o avanço, não é isso, da contaminação do vírus do HIV, ele é louvável. O que nós não concordamos é o método. Distribuir seringas descartáveis, distribuir recipiente para diluição da cocaína na água, que é o que contém neste kit, nós entendemos ser uma apologia às drogas, nós entendemos ser um incentivo ao uso das drogas e queremos, através desse projeto, sugerir outras medidas que venham a conter o avanço desse vírus do HIV de uma outra forma, que não seja a manter o dependente químico na dependência. Nós entendemos que fazer essa doação é manter o dependente químico, é manter o viciado em drogas a continuar se viciando. E isso nós entendemos que através desse projeto de lei que nós estamos apresentando, nós queremos provocar a União, provocar o governo do Estado, no sentido de estar proibindo a distribuição dessas seringas, eles então partirem para um novo método que não venha a ser este que está em vigor. Deputado, o deputado Euclério Sampaio, que inclusive apoia esse seu projeto, disse no Jornal Tribuna, dia 20 de agosto, que essa distribuição desses kits seria como dar camisinha a um estuprador. Você não acha que ele foi um pouco radical? Eu acredito que o exemplo que ele quis citar foi justamente combater um mal com um mal. Essa é a questão que a gente quer levar em consideração. Porque o que a gente pensa é que também vem de encontro, existe aí uma contradição neste programa com relação à lei dos toxicômanos, a lei dos tóxicos no Brasil, porque a droga no Brasil ela não é liberada, não é isso? Quem está traficando, quem está consumindo droga, como bem falou o Domiciano, está na ilegalidade, não é isso? É um gesto ilegal. Então, se existe uma lei e no inciso
primeiro do parágrafo 2º dessa lei de 1976, que é a lei que versa sobre essa questão dos tóxicos. A lei diz que incorre em crime quem facilita e quem auxilia a alguém se drogar. Se incorre em crime quem auxilia e quem facilita alguém se drogar, logo o governo doando uma seringa para alguém se drogar, para mim ele está indo de encontro a uma legislação que hoje está em vigor no país. Luciano, dá para você explicar para a gente cada item desse kit? Bom, eu vou apresentar o kit e vou já aproveitar a oportunidade para fazer alguns comentários importantes a respeito da fala do deputado. De acordo com a lei no Brasil, o uso de drogas não é crime. Há uma ilegalidade, mas ele não é considerado crime. Inclusive, é um artigo separado para o uso de drogas. As pessoas, mesmo que usem drogas ilegais, o ato de usar não é considerado crime. O que é considerado crime é aquilo que nós chamamos, as pessoas acham que é só o tráfico, né, só a venda de drogas. Tem uma série, ele cita até o expor, guardar, vender, emprestar, estimular, tudo isso é considerado crime, sim. Mas o uso de drogas não é crime. Isso não fomos nós que fizemos. Isso está feito, a lei de 76, que é anterior, inclusive, à epidemia de AIDS. Nós não poderíamos esperar de uma lei que é anterior à epidemia de AIDS que ela pudesse nos ajudar a enfrentar uma epidemia que ela nem sabia que existia. Então, a lei foi sendo organizada e o Brasil produziu, através da Secretaria Nacional Antidrogas, uma nova política sobre drogas no Brasil, cujo capítulo 6º é totalmente dedicado à redução de danos. Então, não existe ilegalidade na distribuição e troca de seringas e o argumento é bem simples. Até o Brasil se dar conta desses 38% de casos de AIDS por compartilhamento de seringas, nunca havia existido no país um programa de distribuição de seringas. A pergunta que fica é essa: quem é que distribuía a seringa no Brasil antes disso e que permitiu que 38% das pessoas que usavam drogas morressem de AIDS? Aí a gente vai ter que fazer essa pergunta e a resposta é bem clara. Não era o governo, através de programas específicos, com profissionais habilmente treinados para o assunto, que fazia essa distribuição. Eram as farmácias que, inclusive, vendiam. E nunca houve uma voz que se levantasse contra as farmácias ou os comerciantes que vendiam, vamos dizer assim, sem querer usar um clichêzão, mas nunca houve uma voz que se levantasse contra esses vendedores de morte. Né? Então, no entanto, mataram muitas pessoas. O programa de redução de danos, ele distribui um kit chamado, que não é necessariamente nesse estojo. Aqui em Vitória, o estojo, o invólucro utilizado é um envelope de papel pardo. Isso, ele tem um folder, né, um panfleto informativo com todas as instruções. Dentro do kit vem água destilada, porque nós sabemos que os usuários de drogas usam água até do vaso sanitário para poder diluir a cocaína. Temos o recipiente para diluição, porque as pessoas que usam drogas usam tampa de garrafa, usam qualquer recipiente, e essa é uma das maiores fontes de transmissão de hepatite dos mais variados tipos e de outras infecções. Temos 2 seringas que são descartáveis, vou pedir a tua ajuda um pouquinho. Sim. 2 lencinhos de álcool, que é para limpeza do local da injeção antes e após a aplicação, e 2 preservativos para as relações sexuais serem feitas de forma mais segura. Esse kit, ele não tem a intenção absoluta de, quando o governo ou outras organizações não governamentais o distribuem, ele não tem a intenção de falar, olha, use drogas numa boa. A gente está dizendo com isso, olha, previna-se da AIDS. Nós vamos trabalhar com aquilo que você, usuário de drogas, pode fazer, que é prevenir-se de doenças. Nós não podemos trabalhar com aquilo que ele não quer mexer, que é usar ou não usar drogas. Deputado, o senhor defende que existem outros meios mais eficazes de combater o uso de drogas e a contaminação da AIDS. Quais seriam esses outros meios? Primeiro, se me permite, deixa eu só citar a Lei 6.368 de 76, quando ela diz no seu artigo 12, com relação ao crime do traficante, e o Domiciano citou aqui que não é crime a relação do usuário, mas eu quero mostrar dentro da legislação que há uma grande contradição, volto a repetir, no programa do governo, quando no inciso 1º desta lei diz o seguinte, o parágrafo 2º diz, nas mesmas penas incorre ainda quem? Aí vem o inciso 1º, induz, instiga ou auxilia a alguém usar entorpecente
ou substância que determine dependência física ou psíquica. Se o Estado, se o governo, ele doa uma seringa para que o usuário venha se drogar, ninguém consegue me convencer que isso não é auxiliar. Se você está doando a seringa, você está auxiliando alguém a se drogar. Isso está na lei, no inciso 1º do parágrafo 2º, que incorre nas mesmas penas aquele que usa dessa forma. Aí eu vejo que então tem que se mudar a lei. Se isso é lei e se lei é para se cumprir, essa lei hoje ela é uma lei que não é cumprida porque o próprio Estado, a própria União, o próprio governo age de uma outra forma burlando essa legislação. Mas a minha preocupação maior, vamos deixar essa questão aqui de lado, é justamente o método. Pois é, quais seriam esses outros métodos? O método, para mim, ele não é o mais eficaz. Quando o Domiciano citou a questão da farmácia, que nunca se levantou uma voz, a seringa é comprada na farmácia não para se drogar. A seringa ela é comprada na farmácia para que aquele que depende de uma medicação, ele venha se medicar. Então, por isso que não há uma legislação que proíba o farmacêutico vender a seringa. Agora, a questão de um programa específico, onde é doado a seringa para que o usuário de drogas venha se drogar, nós não concordamos com esse método e queremos citar alguns, inclusive, que há muito tempo nós não vemos com mais eficaz na mídia, na nossa grande mídia, que é, por exemplo, as grandes campanhas de prevenção através da televisão, do que é aquele que corre o risco de, através de um uso de drogas, pode vir pegar o vírus do HIV. Qual é o fim dessa pessoa? Isso mostrando a questão clara, mostrando isso de forma chocante, para que a pessoa veja ali o fim da vida daquele que entra pelo caminho das drogas. Aonde ele vai parar? Nós vimos recentes, agora, exemplos, como em São Paulo, entendeu? O casal de namorado que se juntaram e, sob o efeito das drogas, o que fizeram? Mataram os pais dormindo. Nós vimos a questão do pai, que teve que tirar a vida do filho porque não aguentava mais as reações do filho drogado dentro de casa. Que quando chegava sob o efeito da droga, espancava a mãe, espancava familiares, e o pai aí teve que matar o filho e depois se suicidar. Já imaginou que desgraça que é uma família como essa? Então, essa é a nossa luta, é justamente achar outros métodos que não venham a ser isso. Porque o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, vamos ficar atento à questão daquele que pode vir pegar o vírus do HIV e vamos esquecer a questão do viciado em drogas. Essa é a nossa preocupação, ele não pode ser esquecido. Nós temos que olhar as duas coisas com a mesma atenção, com o mesmo cuidado e com a mesma prioridade. Sim. Domiciano, quem são essas pessoas que participam desse programa de redução de danos? Perfeito. São os chamados redutores de danos, potencialmente são os profissionais capacitados para trabalhar nessa área. Também gostaria de, para poder contextualizar o trabalho dos redutores de danos, dizer que os programas, eles não são de distribuição e troca de seringas, eles não são simplesmente ações governamentais, nem só municipal, estadual, federal, várias organizações não governamentais também fazem o trabalho no Brasil. E nos Estados Unidos é um caso bastante diferenciado, que o governo não assumiu a proposta de redução de danos e de troca de seringas, e quem terminou assumindo e transformando os Estados Unidos num dos países que tem o maior número de programas de troca de seringas funcionando foram as organizações da sociedade civil através das igrejas evangélicas. É o lugar no mundo onde mais programas existem e assumidos não por organizações governamentais, mas pelas igrejas evangélicas e outras organizações da sociedade civil. Isso dá para a gente a compreensão, a possibilidade de compreender que qualquer um pode fazer a redução de danos como uma estratégia de vida. Existem várias formas de reduzir os danos. O uso do cinto de segurança no automóvel é uma maneira de reduzir os danos. As fábricas continuam fabricando carros cada vez mais potentes. E o fato de você usar o cinto de segurança não significa que você pode correr mais do que aquilo que a lei prevê. O mesmo se dá em relação ao uso de drogas. Não há uma permissão para o uso, nós respeitamos a lei. E nós não podemos aceitar a ideia de que o fato de distribuirmos esse equipamento faz de nós indutores do consumo de drogas. Se assim fosse, nós teríamos que ser punidos. Luciano, existe algum curso, alguma coisa para capacitar essas pessoas? Isso, é um dos trabalhos que eu coordeno, que eu executo em todo o Brasil e em alguns países da América Latina, como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, que são países que têm problemas graves de infecção pelo HIV/AIDS entre usuários de drogas. As capacitações para essa finalidade são fundamentais. Muitos usuários de drogas, uma vez acessados pelo programa de redução de danos, vinculados a eles, tornam-se redutores de danos também.
Ou seja, antes eles só tinham um vínculo com o crime organizado, com o tráfico de drogas, e com a nossa presença eles passam a se vincular com a saúde, com a cidadania, com a educação, são capacitados e passam a trabalhar entre pares, como nós chamamos, a levar essa informação. E nós temos colhido dados muito importantes. O Brasil conseguiu em 10 anos formar uma rede de cerca de 55 mil usuários de drogas injetáveis. E no começo da década de 90, o Brasil nem sabia que havia uso injetável no país. E nós tínhamos 1 milhão de usuários de drogas. O maior defeito hoje, o maior problema enfrentado pelos programas brasileiros é a falta de abrangência, de crescer mais e atingir mais usuários de drogas. Pois é, nós vamos dar uma pausa para nossos intervalos, mas já voltamos. Você que gosta de vídeo, videomaker. Você que faz vídeo, videomaker. Você que não entende nada de vídeo, videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados, conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Sendo honesto e lutador, e tendo já como conselheiro O Na Garagem dessa semana vem em ritmo de reggae. o dom do amor, E pra bater um papo com a gente, Canavals. a de quem não tem muito a oferecer. Eu sou o Leandro. Eu sou o Thiago. E eu sou o Brasília. Nós somos do Canavals. E estamos no Na Garagem. Assim é a vida de quem não tem muito a oferecer, mas leva consigo a atitude. Na Garagem. Você pensa em música, você vê. Mídia hoje conversa sobre o Programa de Redução de Danos, com a gente o deputado Reginaldo Almeida e o consultor do Ministério da Saúde, Domiciano Siqueira. Deputado, com essa proibição dessas seringas descartáveis, como fica o usuário de drogas que não quer parar e que não consegue parar? Olha, eu vejo que um agente que tem sido muito presente na vida do usuário de drogas hoje, no estado do Espírito Santo, por que não dizer no Brasil inteiro, e nós temos exemplos disso, de pessoas recuperadas, são as casas de recuperação de dependentes químicos. E é justamente, além da divulgação na grande mídia dos malefícios do uso das drogas, que nós sugerimos aqui que o governo poderia investir muito mais, e nós não vemos hoje isso, é justamente o apoio a essas casas de recuperação de dependentes químicos. Nós temos várias delas, espalhadas, no caso do Espírito Santo, por todo o estado, e se você fazer uma avaliação dessas casas, as que recebem apoio do governo, as que têm um convênio com o governo, seja ele o governo federal, o governo estadual, as prefeituras municipais, essas casas estão abandonadas, vivendo através de doações, inclusive de familiares dos dependentes químicos. São casas de recuperação que sequer têm um almoço para dar aos internos na hora da refeição. Não tem, porque o custo desse tratamento não é um custo barato. E aí o que, que nós queremos colocar com isso? Que o governo tenha no seu orçamento, entendeu? E falava exclusivo com o Domiciano aqui alguns minutos atrás, com relação ao orçamento da Secretaria Nacional Antidrogas. Nós vimos uma denúncia de um deputado federal do Estado do Espírito Santo, há alguns meses atrás, que o orçamento da Secretaria Nacional Antidrogas é um orçamento
pequeno, um orçamento que praticamente ele não atende às necessidades que esta situação que vive hoje o país, que vive hoje o Estado, seria necessário. Deputado, e os que não querem fazer tratamento, como fica? Aí existe um trabalho da família. A família sofre muito com isso. Não é isso? Existe aquela pessoa que não quer. Mas quando você começa a mostrar a dificuldade, os malefícios, o fim da vida dessa pessoa que entra por este caminho, o que espera ela lá na frente, com jeitinho ela aceita fazer o tratamento. Com certeza, agora o governo tem que também ajudar nisso. E aí que vem. A redução de danos que nós entendemos, ela pode ser de uma outra forma, com pessoas, com psicólogos, sim, levando um folder, levando um informativo, levando tudo aquilo que não seja um instrumento para se drogar, porque aí vai de encontro o nosso pensamento e o que nós entendemos ser o pensamento da maioria da sociedade. Sim. Domiciano, quais as áreas de abrangências aqui no estado desse programa? Bom, o programa de redução de danos aqui no Espírito Santo, ele iniciou-se em 2001. Né? A lei é de setembro de 2001, mas o programa iniciou um pouco antes com uma capacitação que foi feita no Centro de Prevenção e Tratamento do Toxicômano, o CPTT. Depois disso, através da coordenação estadual de DST-AIDS, que desempenhou um papel muito importante, ela passou a capacitar novos núcleos em todo o estado. Atualmente ela acontece com ênfase aqui em Vitória através de um programa de redução de danos do CPTT e de duas organizações não governamentais. Uma é a ACARD, a Associação Capixaba de Redução de Danos, e uma outra organização da sociedade civil chamada Instituto da Cidadania. Então são essas três instituições que têm cuidado, junto, em parceria com a Coordenação Estadual de DST-AIDS, que por sua vez tem apoio direto da Coordenação Nacional de DST-AIDS do Ministério da Saúde, o programa acontece. Eu queria fazer uma referência também à fala anterior, que eu acredito que nós temos aqui uma diferença, ou quem sabe uma divergência, que é do plano conceitual, né, a respeito do uso de drogas. Nós não somos que fique bem claro, uma intervenção de redução de danos, de troca de seringas, ela independente da lei, independente da postura do país sobre as drogas, ela deve existir, porque sempre vai acontecer isso que a tua pergunta define. E aqueles que não querem, não podem parar, não conseguem parar, né? Quando a gente fala só dos que não querem, dá uma certa raiva. Pô, o cara não quer parar. Existem aqueles que não querem, aqueles que não podem e aqueles que não conseguem parar, né? A diferença que eu chamo de conceitual é que nós, por exemplo, não entendemos que todos os usuários de drogas sejam, por exemplo, dependentes químicos. Há uma diferença entre ser dependente químico e ser usuário de drogas. Há uma diferença entre ser viciado, drogado, e ser dependente químico e ser usuário de drogas. Tudo isso só vai surgir, só virá à tona no Brasil o dia que nós tivermos uma política pública sobre drogas e não contra as drogas. Nós temos que assumir que as drogas fazem parte do nosso dia a dia. E eu acho que isso que está sendo muito difícil para a nossa população brasileira, assumir que as drogas fazem parte. Assim como algumas pessoas têm o direito de entrar numa farmácia e com uma prescrição médica, comprar remédio para emagrecer, remédio para dormir, remédio para acordar. Outros podem entrar de cabeça erguida dentro de um restaurante ou de um bar e pedir uma cerveja ou um uísque. Outros podem livremente comprar um cigarro. Os outros também precisam ser regulamentados. Não se trata de dizer, vamos legalizar tudo, que isso passa uma imagem muito ruim do nosso trabalho. Não é legalizar nada, nós precisamos regulamentar. Nós precisamos assumir que a nossa sociedade usa diversos tipos de drogas. Nós temos que assumir que a nossa sociedade é diversa, que existem homossexuais, que existem profissionais do sexo e que essas pessoas não perdem o direito, que o deputado cita a Constituição e eu concordo plenamente com ele, mas não há que se esquecer o artigo 190, que diz que todo cidadão e toda cidadã tem direito à saúde, independente de seu credo, de sua religião, de sua cor, independente do fato de ser ou não usuário de drogas. O que nós estamos providenciando é que esse artigo da Constituição seja cumprido. Deputado, na entrevista do painel de domingo, dia 24 de agosto, você afirmou que não houve uma participação da sociedade na discussão do programa de redução de danos. Como foi isso? É verdade. Eu, na minha militância política, estou no primeiro mandato de deputado estadual e fui 3 vezes vereador por Vila Velha. Desde 93 que eu assumi o meu mandato de vereador pelo município de Vila Velha, que é um dos grandes municípios do nosso estado, berço da civilização, da colonização do estado do Espírito Santo, já foi capital do estado do Espírito Santo, hoje maior colégio eleitoral, uma grande cidade, e eu não me lembro dessa discussão ter chegado justamente ao fórum, que é a Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Na época eu era vereador.
Este programa entrou ou foi regulamentado através de uma lei estadual do Estado do Espírito Santo em 2001. Em 2001, eu estava no meu 3º mandato de vereador e não me lembro em momento algum da Câmara Municipal ter recebido um convite para discutir esse assunto. E agora eu faço diferente. Eu apresento um projeto de lei na Assembleia Legislativa, não querendo ser o dono da verdade. Esse debate está ficando ótimo, eu já estou com o Domiciano em alguns programas, debatendo, conversando, conhecendo o programa, e eu acho que isso é muito bom para a população, principalmente, conhecer. Porque o povo, a sociedade capixaba, ela não conhece esse programa. Ela nunca ouviu falar que o governo, que a União, distribui seringa descartável para usuários de droga. Nunca ouviu falar disso. Muitos estão ouvindo falar isso pela primeira vez agora. Imagine nós que estamos militando na política, eu que fui vereador e descobri disso há alguns meses atrás. Eu fiquei ciente disso há uns meses atrás. E quando eu falei no programa Painel de Domingo, é uma grande verdade. A sociedade ela não foi convidada a participar quando este programa foi implementado no Brasil, quando foi implementado no Estado do Espírito Santo. E agora nós, através desse projeto, queremos justamente chamar a sociedade capixaba para um debate, para uma discussão a esse respeito. E pelo menos até agora, o que nós vemos através das enquetes colocadas nos sites, através do próprio painel de domingo, é que a sociedade concorda com a nossa visão. Repito, não quero ser o dono da verdade, eu acho que a cada voto, através da internet, através das interativas que estão aí nos rádios, na televisão, na internet, a cada voto que o cidadão dá, está cooperando em formar uma opinião e a gente, cada vez mais convicto que estamos no caminho certo, mas respeitando todas as posições. Acho, Domiciano, que todos têm sim direito à saúde. E é bom que fique claro que o projeto do deputado, de forma alguma, quer vir de encontro à proteção da pessoa com relação à saúde. E nós entendemos que a droga hoje é uma realidade na sociedade brasileira. Só que nós não queremos, a meu ponto de vista, só que nós não aceitamos que as drogas continuem matando e destruindo famílias. E o nosso projeto é nada mais, nada menos do que contribuir em resgatar essa pessoa, esse dependente químico e trazer para uma vida sadia. Domiciano, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu sou obrigado a concordar com muitas coisas que o deputado está colocando, mas eu preciso trazer um dado a mais que eu considero fundamental para a gente compreender esse processo através do qual a sociedade se torna dona daquilo que acontece, daquilo que é determinado. Se nós pegarmos a Suíça, a Holanda e vários outros países da Europa, onde esses programas começaram, onde eles se iniciaram, nós vamos perceber que a sociedade, e começaram há muito mais tempo do que no Brasil, a sociedade é que vota através de plebiscitos específicos a continuidade ou não de determinadas estratégias dessa natureza e de outras naturezas também. E para nós isso é o ideal, seria muito bom que fosse assim também no Brasil, mas não é. Inclusive porque colocar hoje no Brasil um plebiscito em andamento, considerando que, salvo raríssimas exceções, a classe política não é exatamente aquilo que nós sonhávamos, também não dá para colocar essa responsabilidade na mão desse poder. É tão perigoso hoje você ter um filho que opte pela carreira política, quanto um filho que diga que vai ser usuário de drogas. O fim dos dois, caso seja um político de boa índole, é muito conhecido. Nós sabemos o que aconteceu com Chico Mendes, nós sabemos o que aconteceu com vários políticos da nossa história que optaram pelo lado bom da política. Se for para ser do outro lado, nós mesmos nos encarregaríamos de destituí-los. Mas no Brasil, eu preciso fazer uma pequena correção no pensamento do deputado, no sentido de que a sociedade foi chamada a discutir através de suas instituições adequadas. Por exemplo, em 98 e 2000, a Secretaria Nacional Antidrogas produziu 2 grandes fóruns em Brasília e chamou todos os representantes de todas as instituições que lidavam com o tema drogas no país. Estavam lá os representantes das casas de recuperação, dos centros de prevenção do uso de drogas e também, e aí eu considero um ponto importantíssimo, dos representantes dos chamados conselhos municipais e estaduais de entorpecentes, que são, em todos os municípios e estados do Brasil, as pessoas competentes para responder pela sociedade a respeito da definição de determinadas leis. Eles foram questionados, a lei foi colocada, foi discutido durante 4 anos o assunto dentro do movimento dentro da Senad, da Secretaria Nacional Antidrogas, e foi aprovado em 2001 o capítulo 6 da Política Nacional sobre Drogas, que versa sobre a redução de danos. Domiciano, então foi procurada. Pois é. Quais são os resultados até hoje desse programa? Em 10 anos de atividades, considerando 10 anos de prática de redução de danos, porque a ideia chegou em 89.
De 89 até 93, o Brasil discutiu a redução de danos através da mídia, através da justiça. Foram vários processos, né, contra médicos em São Paulo, contra políticos no Rio Grande do Sul. Mas em 94, o trabalho iniciou-se e nesses quase 10 anos de atuação, os grandes dados que a gente comemora, um deles é essa formação de uma rede de 55 mil usuários de drogas injetáveis, infelizmente perto da rede que existe no país de cerca de 1 milhão, nós somos muito poucos, mas é o máximo que o Brasil avançou nesse período, e gastamos 10 anos para isso, é um dado que a gente comemora. O segundo dado que a gente comemora é confirmado pela pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais e Ministério da Saúde, que 68% dos usuários de drogas injetáveis vinculados aos programas de redução de danos relatam não mais compartilhar seringas. Continuam usando drogas, mas não compartilham mais. E um terceiro dado que para nós é fundamental é que cerca de 55% desses usuários vinculados aos programas de redução de danos relatam o desejo de parar de usar drogas. Aí é uma outra atividade, né? A gente faz o encaminhamento, mas a gente não faz o tratamento, é o encaminhamento. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. O Mídia fica por aqui e até a próxima semana.